Salve galera, Ande pelo Mundo na Austrália, e hoje eu tô aqui feliz de novo para trazer mais uma história de um cara que largou tudo no Brasil, veio viver essa experiência nova num outro continente, tudo diferente. Acredito muito, histórias nos inspiram. Eu tô aqui na Austrália, eu vivi todas essas experiências da minha vida e feliz por isso, porque lá atrás a história de um cara me inspirou. Então tô aqui para trazer mais uma para te inspirar. Maninho, muito obrigado, cara. Prazer pelo convite aí. Imagina. Cara, conta com um pouquinho da tua vida, como que era lá no Brasil. Bom, meu nome é Gabriel Medeiros, eu tenho 26 anos, mas a história por trás aonde que começa tudo, essa vontade mesmo de querer mudar, vem lá desde os meus 17. Hoje eu já sou formado em Educação Física, eu já tenho um diploma e tudo mais, vim para cá já formado, mas lá no começo, antes de entrar na faculdade mesmo, eu já tinha essa vontade de sair do Brasil mesmo. Muito pelo que tu falou de que histórias inspiram e tu vai querendo também viver a tua própria história. Na época, antes da faculdade, começou uma leva na minha cidade de pessoas saindo do Brasil. Um pessoal ali, não só amigos, mas próximos, conhecidos. E minha cidade, uma cidade pequena, 50 mil habitantes, lá no Rio Grande do Sul. Como que é o nome da cidade? É Taquara. Taquara. Ela é uma cidade do interior, vamos dizer que ela fica mais ou menos 1h30, 2 horas da capital, Porto Alegre, e uns 50 minutos de Gramado, que é a Serra. Uhum. Ela fica no meio disso tudo ali. E o pessoal começou a ir principalmente para a Austrália. E aí me despertou a vontade de querer ir. Na época não tinha a grana para ir, para vir para cá. Isso meio que morreu, essa ideia, né? E continuou. Então, na adolescência já veio a Austrália na cabeça. Já veio a Austrália. Muito por conta de outras pessoas que estavam vindo para cá, né? Uhum. Então, quando tu vê isso, tu pesquisa isso, tu tem vontade disso, né? Então foi para cá que eu queria vir, inclusive para Gold Coast. Meu orçamento, que eu fui atrás de orçamento para ver, atrás de casa, atrás de como que funcionava tudo, era para vir para cá mesmo. Por conta não só das pessoas, mas também por conta do estilo de vida daqui, né? Que tu pesquisa e tudo mais, tu vê que o pessoal é muito do esporte, é muito da vida saudável, é muito de viver a vida mesmo, e era isso que eu estava buscando naquela época da minha vida, né? Depois disso, ali com uns 20 para 21, bem a época que aconteceu tudo que aconteceu no mundo. Não vou falar muito para não cortar o YouTube aqui, já corta. Mas todo mundo sabe o que aconteceu ali entre 2019 e 2020, né? Ali eu já tinha conhecido agora a minha atual esposa nesse período. E ali, quando tudo fechou, quando não tinha mais nada, quando estava tudo impossibilitado de viajar e tudo mais, ali a gente conversou e pensou, pô, a gente vai, e se tudo acabar, né, a gente vai ter vivido só aqui na nossa mini cidade, com as mesmas pessoas, não vai ter conhecido nada mais, e é ali que a gente deu a vontade de sair do Brasil de novo, né, eu resgatei aquela minha vontade de adolescente, não tão muito mais velho, né, foi 3, 4 anos depois. Mas agora já pensamento como um casal de sair. Como um casal, juntos, Por mais, a gente tinha recém começado o namoro nessa época, mas a gente já estava com esse pensamento de organizar as coisas para sair como casal. E aí mudou a cidade, mudou o país, mudou tudo no pensamento, né? A gente já foi para um outro lado, como a gente estava indo como casal, a gente já pensou em algo que tivesse uma estabilidade, que a gente pudesse ter a possibilidade de ganhar um PR, que seria a residência permanente, uma residência depois, ser naturalizado no país, não sei, a gente foi pesquisando pela essa coisa mais certa, assim. E aí a gente chegou no Canadá, que não tem nada a ver com a Austrália, né? A gente pensava praia, um lado do mundo, a gente foi pro frio, pro outro lado. Muito por conta dessa estabilidade. A estabilidade, principalmente em casal, é um país muito bom de se migrar junto. Isso, e daí chega nessa parte de histórias que inspiram, assim, pessoas que vão te inspirando, né? A primeira coisa, eu acho que todo mundo bota quando quer sair do Brasil quero sair do Brasil, no YouTube, né? Morar fora do Brasil. E aí começa a ver enxurrada de vídeos, vem vídeos de pessoas conversando com outras pessoas que fizeram essa coisa, vem vídeos de pessoas que já moram há muito tempo em outro país.
E para nós, o Canadá, nesse momento, nos traria essa estabilidade. Bom, ficamos 4 anos buscando recursos financeiros, né, para conseguir ir para o Canadá, que, por mais que seja estável, é algo muito caro de se fazer para ir para lá. Você tem mais ou menos uma base, assim, chutado lá atrás, quanto que ficaria? Cara, lá atrás, em 2020, 21, 22 ali, com o dinheiro que tu tem que comprovar, não só o valor de escola e tudo mais, daria em torno de uns 150 a 170 mil reais. Que é bastante dinheiro. É bastante dinheiro, por isso que a gente não foi. Né? A gente ficou nessa 3, 4 anos pensando e guardando o máximo. Bom, para dar um exemplo do quanto a gente guardava no período ali que tudo fechou, teve mais de 6, 7 meses que o meu cartão de crédito veio zerado. Eu não paguei nenhuma fatura, porque a gente não saía de casa, a gente ainda morava com nossos pais, dentro de casa nunca precisei pagar nada, né? Ia sair, ia comprar uma coisa para mim, era com o meu dinheiro. Dentro de casa não precisava me preocupar. Não podia sair, eu não gastava com nada. Então não comprava roupa, não comprava delivery, não comprava... Ficava ali para aguardar, para ter esse sonho concretizado, né? Mas isso mudou de novo agora em 2024, no ano passado, quando a gente teve o dinheiro e pelo menos a primeira parte para dar o primeiro passo para o Canadá, a gente foi aplicar e viu que tudo tinha mudado das regras do Canadá. Acontece muito com a Austrália, eu não sei como é que é com a Nova Zelândia, que a cada 6 meses, 1 ano... Do nada eles só falam, vamos mudar a imigração. Pronto. Muda tudo, muda o governo, muda as leis, muda as regras, muda tudo. E no Canadá não foi diferente, então aumentou os valores, piorou as permissões de trabalho para quem estava indo para estudar, e a gente se viu mais uma vez preso no Brasil, né? Dessa vez não com uma pandemia e coisa, mas com a questão de que não conseguia... Todo aquele planejamento para aquele lugar, não deu certo porque a imigração simplesmente mudou. Simplesmente mudou. E aí nesse momento a gente pensou, cara, se a gente começar a tentar ir atrás de novo e conseguir mais dinheiro e fazer todo esse rolê de novo, talvez a gente nunca saia, né? Porque foram 4, 5 anos quase fazendo só para isso. E daí do nada já era incapaz de fazer. Então a gente pensou em vamos mudar, vamos para onde nos aceitam no momento. E aí a Austrália a gente consegue ter um visto mais curto, então sendo mais curto o visto, tu paga menos pela escola, pagando menos no visto, menos no seguro saúde, tu paga menos em tudo, né, por ter menos tempo. E aí, de 2 dias de ter dado errado, o Canadá, em 2024, a gente passou para a Austrália já aplicando o visto. Em 2 dias, já aplicou o visto? Deu errado, o outro dia a gente pesquisou agências e tudo mais, e no outro dia a gente tinha feito uma reunião com a agência para fechar. Porque que legal, cara. A gente não queria passar mais nem 6 meses nessa indecisão, sabe? Porque querendo ou não, eu acho que é de muitas pessoas que estão querendo sair do país, seja Austrália, Nova Zelândia, qualquer país, tu já se imagina nesse país, quando tu decide que vai sair. Então a gente estava vivendo no Brasil 4 anos, não se imaginando mais ali. Então aparecia uma oportunidade de mudança, sei lá, de cidade, a gente, não vamos ir, porque vamos ter que gastar com aluguel, com não sei o quê, vamos ter que investir em tal coisa. Se a gente quer sair, não vale a pena. Então a gente acaba que só sobrevive ali. E se limitando a tudo só para... Se limitando a tudo porque tua cabeça não tá aqui mais, né? E aquele sentimento de não pertencimento mais, que você fala, cara, você não se vê ali, é difícil, cara. E a gente começando uma vida, nesse meio período a gente casou também lá no Brasil, então começando uma vida juntos. Vamos sair da casa dos pais, ok. Tá, mas aí a gente vai ter que pagar um aluguel, vai ter que mobiliar uma casa, vai ter que comprar um carro, vai ter que fazer um monte de coisa, e aí ia tirar o dinheiro que a gente estava guardando para sair. Então a gente não queria mais, tinha que dar algum passo. Seja então, não vai dar certo sair, então vamos estabilizar como casal aqui, ou seja, sair para outro lugar.
mas a gente queria para outro lugar. Uhum. E aí voltou à Austrália, Gold Coast, e a gente tá aqui hoje, né? Começou esse processo Que da hora. Quanto tempo tu tá aqui já? 8 meses. 8 meses. Nosso processo começou em janeiro, né, de 2024, mas a gente teve visto negado para vir para cá. Sério? E como foi esse processo? A gente aplicou 3 dias depois ali do Canadá, que deu errado, e ficamos esperando. Demorou quase 5 meses para vir a resposta? Não, é 90. Não, minto. Era em junho que a gente ia vir. A gente aplicou a gente começou as aplicações em janeiro, os pagamentos, mas na real aplicou lá em maio, se eu não me engano. Tá. Porque tem que ter 90 dias de quando tu vai começar as aulas e tudo mais. Foi alguma coisa assim. A gente deu a entrada para a agência e tudo mais, mas fez a aplicação mesmo em maio. E aí, como eu já trabalhava, eu sou educador físico, como eu falei antes, mas eu já trabalhava somente online nessa época. Eu trabalhava só com consultorias online, só com Instagram. E a Thay, a minha esposa, trabalhava como esteticista. Então nenhum dos dois tinha um emprego fixo em algum lugar. Eu tinha online e ela tinha em clínicas, né? Então, teoricamente, você não tinha vínculo com o Brasil? Não tinha vínculo empregatício no Brasil. E aí eles alegaram isso, alegaram que não via forças para voltar, até por conta de eu ter um salário que não depende de eu estar no Brasil, né? Uhum. Então eles alegaram que seria algo fácil de eu ficar ilegalmente depois. E aí tivemos que reaplicar, também tentando sempre dar aquela... Não, mas é que na verdade eu tenho um vínculo disso e vínculo daquilo, então... Essa foi mais uma parte da agência que nos ajudou bastante nessa questão, para vir aprovado em setembro. Então, por mais que a gente queria mudar de uma hora para outra... Demorou quase que um ano de função. Demorou quase que um ano de novo nessa função. E com o pensamento mais que ia dar errado do que ia dar certo, né? Porque já tinha sido primeiro. negado. Então... E daí, do dia que saiu o teu visto, quanto tempo você pegou o avião e veio para cá? Cara, isso eu não vou recordar exatamente, porque a gente comprou 3 passagens. Por quê? Porque a gente aplicou o visto... Com a passagem já? E aí compramos a passagem. E compramos com opção de reembolso. Chegou a hora da passagem, não veio o nosso visto. Aí a gente aplicou de novo. Aí comprou outra passagem. Aí chegou a hora da outra passagem, não veio o nosso visto. Aí a gente comprou outra, e aí veio. E... Nossa, foi sofrido, cara. Demorou. Agora eu tava falando desses meses, o primeiro visto não foi tão demorado para vir negado. O segundo visto que veio aprovado, esse demorou muito. Por isso que a gente comprou passagem e aí tivemos que recomprar, porque a gente achou que ia vir muito rápido, né? Uhum. E aí ficamos recomprando, se eu não me engano, foram 60 dias, 50 dias... 50 e poucos dias, eu acho, para vir aprovado. Depois do negado, né? Foi literalmente quase que um ano ali. Quase que um ano nessa função. Vocês já estavam se planejando 4 anos atrás, depois já falaram, agora a gente vai, mais um ano. E é o que a gente fala, tipo, planejamento é fundamental, cara. Você tá bem planejado, bem estruturado, mesmo não sendo um caminho tão fácil, tu faz acontecer, né? Tem que ter, porque a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? É muito isso. Eu tô 4 anos guardando. Mas vai mudar ali, tu não vai ter mais o dinheiro, não vai poder fazer. Então, tu tem que estar o mais preparado possível para o que aconteça. Para as adversidades, né? E também eu acho que tu tem que estar mais do que preparado, tu tem que estar com a cabeça realmente no teu objetivo. O que seria o objetivo naquele momento? O nosso era ter uma vida diferente da que a gente tinha no Brasil, principalmente de conhecer mesmo. Eu não digo só financeiro, que muitas pessoas vêm por conta do financeiro, né? Mas eu digo a questão de ter essa possibilidade que nem a gente está tendo hoje, de ter uma casa num canal e morar numa praia, num país totalmente diferente, com outras culturas. Era esse o nosso objetivo. Então, quando veio o negado no Canadá, não veio o negado no Canadá, que a gente nem conseguiu aplicar lá, e mudamos para a Austrália, que é totalmente diferente, o objetivo era o mesmo. Era conhecer novas culturas, era ter um período fora do Brasil. Então, acho que
mais do que estar preparado, é tu ter na cabeça que podem acontecer coisas diferentes e que, por mais que isso aconteça, o teu objetivo vai ser cumprido, né? O que tu tá pensando. Não se apegar num lugar, numa cidade, num bairro, e sim se apegar no que tu te propôs a fazer da tua vida ou naquele momento, né? Acho que foi por isso que a gente mudou tudo isso do nada e não se abalou com isso. Mudou né? muito rápido, porque a decisão já estava tomada. Já estava tomado, que a decisão era sair do Brasil, né? E daí no dia que você chegou na Austrália, o que você achou que foi, tipo, até agora, a maior dificuldade que apareceu para ti? Como que você vê isso? Cara, eu vou dizer que aqui é um... Falo por mim, né? Assim, pra mim isso aqui é perfeito, cara. A maior dificuldade eu acho que é a barreira linguística até o momento, assim. A gente, graças a Deus, a gente encontrou desde o início pessoas muito boas ao nosso redor. A gente foi morar com um casal que já nos acolheu bem demais, desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. A nossa agência nos acolheu demais também, nos ajudou demais. Então a gente não teve assim nenhum perrengue grande, nada que, legal, que nos dificultou, nem a questão de procurar emprego. E em quanto tempo, mais ou menos, você conseguiu um emprego quando você chegou? O primeiro foi o Uber Eats, né? Que esse eu acho que é o oficial de todo mundo. De todo imigrante, né? Chega, vamos mandar Uber. É isso aí. Comecei de bike elétrica, aluguei uma bike e fui fazer Uber Eats. E o segundo é o que eu tô até hoje, que é como housekeeper num hotel que eu convivo com muitas pessoas australianas, então já com pessoas nativas, né? E esse foi acho que 3 semanas depois que a gente chegou. Então chegou já o Uber Eats, e daí você encontrou essa oportunidade? Na segunda semana ali, e já... Foi bem... Aqui na Austrália tem muita gente, muito emprego, tem muitas oportunidades. Então tu começa a trabalhar num lugar, você vai conhecendo gente, tem um networking melhor, e tu vai mudando de profissão em profissão, né? Ainda não, eu não fiz a mudança ainda, né? Ainda mantive o mesmo, porque também encaixou muito bem na nossa rotina. Vocês dois trabalham juntos, vocês têm a mesma folga? No mesmo lugar, mesma folga, quando dá, né? Às vezes não dá a mesma folga. Diria que esse é a maior dificuldade, assim, que às vezes não bate os dias, mas é isso, assim, até agora a Austrália, eu digo para todo mundo que se eu pudesse assinar hoje para ficar para sempre, eu assinaria sem problema nenhum, sabe? E daí imagina, você tá vivendo essa vida na Austrália. Hoje, como que você olharia para o Canadá? Você acha que, comparando ao teu ver, essa experiência da Austrália com tudo que você pesquisou no Canadá, o que você acha que seria... Você mudaria para o Canadá ou não, é a Austrália agora no coração? Cara, essa é uma conversa que eu tenho com a Thay, eu acho que a cada 2 semanas. E nunca chegamos numa conclusão concreta. Porque nessa história de querer conhecer novas culturas, tem a vontade de conhecer outros países, né? Porque por mais que aqui a gente seja multicultural, tu tem indiano, chinês, tailandês, brasileiro, argentino, acho que eu já conheci todas as nacionalidades, ou maioria delas do mundo, eu já trombei em algum momento aqui. Mas o país é diferente. E a gente brinca que talvez a gente fez uma coisa errada, que a gente já veio pro país que encaixou muito no que a gente gosta e na perfeição que a gente acha que deveria ser um país, a gente já chegou no melhor. Então, se a gente mudar, vai ser sempre um downgrade, um passo para trás. É mais fácil você acostumar com algo melhor do que algo para baixo. Então, né? acho que sempre vai ser um pouquinho pior. A gente ainda tem a vontade de talvez passar uma temporada no Canadá e tudo mais, mas a vontade lá do início de ficar 5 anos lá, já ir para estudar, tentar um PR, isso já diminuiu bastante depois que a gente chegou aqui na Austrália. E tu pensa em o que você faria de lá, de estudar lá, estudar aqui, se qualificar? Ou como que tá seus planos de Austrália? Como que você vê isso? Hoje a gente tá com visto de estudante, a Thay estuda inglês, né? Eu não estudo, eu só tô com visto de partner. E acabamos de renovar para mais inglês até o ano que vem. E aí que eu vou saber de responder. Por enquanto não temos a ideia assim, do que a gente vai fazer, se vai ser ela continuar estudando ou não,
Mas hoje a gente se qualificaria se precisasse, no caso, para ter o visto na Austrália. Sim. Tipo, faria o que a Austrália está pedindo, mais ou menos assim. Teoricamente, você encontraria na onde que a Austrália precisa e você pegaria aquele caminho. Exatamente, estudaria por conta disso, e não por uma vontade de ter uma qualificação X ou Y aqui, né? É muito de coisa de imigrante mesmo, que você chega e fala, cara, tá, beleza, eu gostei do país, eu quero ficar, vai buscar uma residência, tem que ver o que o país precisa e se qualificar, né? Eu mesmo mudei de área altas vezes, né? E quando tu vê que morando aqui, por exemplo, que a gente tem, que é a qualidade de vida, poder de compra, segurança, tudo que a gente tem do bom e do melhor, a gente acaba que o que precisar fazer para continuar aqui é o que tem que fazer, entendeu? Tem que ser feito, tem que ser feito. Às vezes é o contrário do que a gente tem de pensamento no Brasil, de, não, meu sonho é ser isso em tal profissão, o meu sonho é fazer isso em tal profissão. Aqui eu acho que também é um pouco da cultura de meu sonho é ter a melhor qualidade de vida. O que eu preciso para continuar aqui e ter o dinheiro para fazer o que eu gosto? É mais ou menos, eu acho que essa diferença, né, de pensamento. Sim, porque aqui o dinheiro vai te comprar tempo. Isso. E lá no Brasil a gente tem muito, o que eu vejo pelo menos do meu lugar, é muito status. Então com dinheiro tu compra status, tu compra coisas, e aqui a galera faz o dinheiro, às vezes o cara só trabalha o mínimo, que é suficiente para pagar as contas, sem grandes ambições, os locais, para viver uma vida, correr de manhã, surfar, aproveitar. Então esse balanço de qualidade de vida aqui eu acho que é muito bonito. E não é só questão de pensamento, é questão de conseguir também, né? Porque aqui com o mínimo tu vive. Tu vive? No Brasil não dá pra viver, então cara. Tu não pode, vou trabalhar num qualquer emprego no Brasil para ganhar um salário mínimo e para mim tá bom, para poder surfar. Tu não vai ter dinheiro para comprar a prancha. Não vai ter dinheiro para pagar a gasolina para ir até a praia. Então não é nem só, o pensamento é diferente, as condições são diferentes, né? Porque você tem uma condição, você consegue, você tem, digamos que no Brasil, você tem várias restrições para viver uma vida com uma qualidade de vida maior. Muito é financeiro, que no Brasil a gente trampa muito, é difícil de juntar grana e é tudo mensal. Aqui daí os custos são caros, sim, mas você ganha mais dinheiro também, e são semanal. Então, vou trabalhar mais um pouquinho essa semana, que nem você falou, vamos trabalhar no domingo, que ganha um pouquinho mais. Essas coisinhas, ou seja, isso daí aumenta a tua capacidade geradora de dinheiro e com isso você pode comprar o tempo. E a gente veio com esse pensamento também para cá, tanto que até hoje a gente trabalha exatamente as horas que o estudante pode trabalhar. A gente trabalha as 24 horas semanais, acho que é até meio raro isso quando vai conversar com o imigrante, mas a gente consegue, claro, não consegue comprar todas as coisas possíveis ou fazer tudo o que quer fazer, mas para nós essa troca de não tenho tanto material, mas tenho tempo para curtir o que me oferece aqui, para nós vale muito a pena. E no momento a gente está assim, trabalha 4 a 5 horas por dia, tem o resto do dia para curtir, tem para aproveitar e consegue viver. O partner, o estudante é 24, o partner também é 24? 24 também. Os dois. A mesma regra, eu tenho visto exatamente o mesmo do dela. O 500 lá, o Visa 500 é o mesmo do dela. Então as regras são as mesmas. Cara, mas isso é muito legal, porque tu tá realmente pegando isso daí e te comprando tempo. Fala, não vou trabalhar, vou deixar de gerar mais dinheiro, que é ilegal aqui, até 24 horas. E tu tá aproveitando isso em qualidade de vida. Que legal, cara, fico feliz. E tendo qualidade de compra também. Porque mesmo com esse, no caso a gente trabalhando meio período cada um, né, seria um salário mínimo para os dois praticamente, né? A gente consegue, 8 meses de Austrália, a gente comprou já um carro, comprou minha prancha, comprou minha câmera que eu queria, então eu consigo surfar, eu consigo filmar as coisas que eu gosto, que é o meu hobby, conseguimos ir para outros lugares com o carro, e em 8 meses de Austrália a gente teve esse poder de compra. Trabalhando meio período. É isso aí. E por isso que hoje a gente não pensa no momento em se matar trabalhando, fazer, porque o que a gente quer ter de material a gente tem, o que a gente quer ter de tempo a gente tá tendo também. Cara, então, feliz de ouvir isso, cara, que legal mesmo. Justamente é o estilo de vida, a qualidade de vida que tu tava buscando lá atrás. Se planejou tanto e tá tendo agora, né? E volta naquela questão do objetivo, né? Se o nosso objetivo é curtir aqui, então talvez a gente tenha que abdicar um pouco de grana, de tempo para fazer o que a gente quer fazer.
Então a gente não se importa às vezes de não estar com o último geração do telefone, do relógio, do fone, para poder fazer isso. É porque o nosso objetivo não é ter as melhores coisas e mais caras, é ter os melhores momentos e curtir juntos, né? Então a gente faz essa troca pelo objetivo. Que lindo, cara. E nunca sente que, putz, mas eu podia estar ganhando mais. E sim, putz, olha o que a gente aproveitou hoje no final da tarde, né? Que dia que a gente passou. É isso aí. Que legal, que a maioria dos imigrantes que eu vejo, que a gente chega aqui, a capacidade geradora de dinheiro é maior. Justamente por causa da moeda é mais forte, porque você ganha mais. E a maioria dos imigrantes que eu vejo, cara, todo mundo trabalha muitas horas. E é difícil encontrar alguém que realmente, já no começo, já vai para aquele caminho que é ter a qualidade de vida que busca, que a maioria do pensamento do imigrante. Chega, trabalho o máximo, depois eu não trabalho mais. Mas, cara... E muitos voltam pro Brasil porque daí acham que... Não aproveitou, é um país ruim, não... Vem e falam, não, lá tem que trabalhar demais. Mas aí tu vai ver, quer ter uma vida que realmente, para quem é imigrante, tu não vai chegar aqui tendo os melhores cargos, com a melhor emprego, melhor horário, com melhor salário, né? Tu vai começar do zero, tu literalmente. Tu é um imigrante, né? Tu tá começando do zero. E aí vem com um pensamento e vendo que é muito barato as coisas aqui, tu consegue comprar, mas tu tem que fazer o dinheiro igual, né? Por mais que seja barato, você tem que ter o dinheiro. Tá gastando igual, né? E aí não aproveita e pensa, se é para passar trabalho, eu passo do lado da minha família. Só que tem que entender onde é que tu tá, né? E em que fase tu tá, né? E daí a pessoa volta pro Brasil, fala, vai só trabalha com a minha família. De lá ele trabalha menos e curte mais. E faz o que deveria ter feito aqui. Exatamente. E, mano, para alguém que tá assistindo esse vídeo agora, tu teria algum conselho ou algo que lá atrás te inspirou ou algo que você viveu e gostaria de compartilhar com eles para ajudar nessa decisão? Cara, eu acho que um conselho que eu daria é vir e, independente para onde que seja, é fazer. É dar um passo, mesmo que seja de 4 meses. Eu consigo 4 meses, vou ter que voltar. A partir do momento que a gente chegou aqui e viveu os primeiros meses, já mudou muita coisa na nossa vida, assim, de pensamento, de objetivos, de o que a gente quer para a vida. E eu acho que independente se a pessoa vem para voltar, vem para ficar ou para qualquer coisa, esse intercâmbio, ver novas coisas, ver novas culturas, ver novas vidas, vai te transformar de alguma maneira, independente do que tu faça depois. Então acho que o meu maior conselho é faz de tudo para ter essa experiência. Seja ela de 4 meses, seja ela para a vida toda, sabe? Tem que você vai ter acesso a novas oportunidades, você vai aprender coisas novas e isso vai te dar uma maturidade maior para entender. No pior dos casos, tu voltou com mais inglês, o que é bom no Brasil. Tu voltou com experiência, tu voltou com viagem, que aqui é basicamente umas férias, né? Porque tu conhece lugares novos, tu tá conhecendo o outro lado do mundo, né? Tu não tá conhecendo a outra cidade ali perto de ti. Tá conhecendo algo que qualquer minutinho que você dirige, você vai, poxa, viajou. É outro cartão postal, é outra coisa. Então, no pior dos casos, tu tirou férias de 4 meses, voltou com mais inglês, experiência e algo a mais no currículo. Então, por pior que seja, já vai ser muito bom. Vai agregar muito. Já vai valer o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento e já vai valer até o investimento que tu fez. Vale a pena ter esse investimento, por mais caro que seja, alguma coisa assim, para ter essa experiência. Que da hora, cara. Feliz mesmo, parabéns de tu tomar essa decisão de chegar aqui e ter essa qualidade de vida em casal. É muito bonito, mano. Massa. Que legal, velho. Feliz por ti. O que não sei se vai mudar no futuro, né? Tá dizendo que não vai trabalhar mais que 5 horas. Não quer dizer isso, né? Sim, não, tá disposto. São fases, né? São fases. Agora vai ter que renovar visto, vai ter que fazer isso, aquilo. Tiver que trabalhar, tiver que fazer. Aqui também tem que fazer as coisas, né? Mas a mentalidade é diferente. A busca para aquilo faz quando for preciso, mas não em excessivo para gastar com coisas aleatórias. Faz para ter experiência. Para ter experiência. Cara, que lindo. Que eu acho que é mais ou menos o que tu mostra também para as pessoas. Sim, né? Porque eu vejo que a realidade que eu saí de lá do Brasil, cara, o sentimento de maravilhamento que eu tive quando eu vim para um país de primeiro mundo, que você começa a trabalhar, tem acesso a algumas coisas, dá o tempo livre que você tem, você vai viajar, você vai conhecer pessoas
para mim é encantador. Justamente foi por isso que eu comecei o canal no YouTube, porque lá atrás eu fui inspirado porque um cara tava me contando história, daí hoje eu falo, nossa, eu gostaria de ter essas histórias para contar, de viver. Mesmo que eu escolhi Nova Zelândia, eu vou lá, vou ficar 6 meses a 1 ano, eu vou voltar pro Brasil bem estruturado, mentalmente, vou ter um inglês melhor, se tudo errado deu bom. Mas depois que eu cheguei lá, eu conheci oportunidades novas, que tornou o Andy que eu sou hoje. Comecei a viajar. Se tu pegasse todo o dinheiro que tu gastou até agora pra tirar todas essas tuas experiências que tu teve até hoje, tu faria? Não, cara. Até aqui, ó, na perna, eu tô vivendo tão intensamente que eu já tô esquecendo de muitas coisas. Eu tô tatuando cada memória grande que eu tenho da minha vida e tem muito espaço aqui ainda, então é explorar. Isso não vale nenhum cheque, né? Nada, cara. Isso aqui eu acho que é o maior tesouro da minha vida, são as experiências que eu vivi. E essas experiências não é nem... o dinheiro, sim, é fundamental, porque ele te dá facilidades, ele te ajuda, mas não é baseado em dinheiro. É baseada naquele momento que eu larguei tudo, cara, eu vou viver, vou experimentar, eu vou num país pobre, vou dormir na casa de um local, vou fazer alguma coisa, e isso tá me dando a experiência. Sim, no final do dia, quando tu senta com amigos e vai conversar, tu não fala o quanto que tu pagou no carro, né? Tu vai falar, cara, fui comer um churrasquinho de rua na China, e daí alguém me cutucou e eu falei com um japonês que tava perdido. E como essa aleatoriedade, a história, né? que fica, né? Não E o quanto que tu tá fazendo de grana ou o quanto que tu trabalhou, né? E justamente são esses países mais aleatórios, ao meu ver, que é exóticos, são os que me deram as experiências mais marcantes da minha vida. Assim, é muito aleatório. E eu sou muito grato à Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia é como se fosse a Austrália, são muito parecidos. Só o sistema de imigração um pouquinho diferente, eles não têm visto aberto, lá é tudo sponsor, mas o que você está vivendo aqui na Austrália, eu vivi na Nova Zelândia no começo. Eu chegava, cara, eu trampava, o único trampo que eu consegui foi faxineiro de madrugada. Cara, eu limpava das 10 da noite às 10 da manhã, terminava, catava meu carrinho, enchia de amigo para não rachar gasolina e a gente ia rodar o dia, tá ligado? Conhecer lugar novo. E, tipo, a gente não gastava nada, mas a qualidade de vida, cara, era linda, né? E daí eu sou muito grato justamente a isso, de ter investido o meu tempo em experiências. Porque eu vejo que hoje a maior moeda que a gente tem na vida é o tempo. Daí a gente converte esse tempo em horas de trabalho para converter em dinheiro, para esse dinheiro a gente colocar de volta numa maneira que vai pagar a nossa qualidade de vida. Então essa conversão, a gente só está convertendo o tempo em dinheiro para dar mais tempo pra gente. Exatamente. Então, cara, e Austrália e Nova Zelândia, eu sou apaixonado. Dos países que eu passei pelo mundo, eu vejo que os dois são top. Canadá eu não tive a oportunidade ainda, quero muito ir pro Canadá, fazer vídeos lá e conhecer a galera, mas em relação a clima, segurança, beleza e o poder de compra, cara, Austrália e Nova Zelândia tá lá em cima. É o que eu falei, eu cheguei no melhor e agora vai ser difícil sair. Eu tinha muito na cabeça Estados Unidos. Realmente, quem quer fazer dinheiro é Estados Unidos. Tu vai trabalhar que nem louco lá tu não paga imposto, é ilegal, é tudo errado. Aqui a gente faz certo. Você faz as horas mínimas, um casal, os dois, 24, dá quase 50 horas na semana. Cara, dá pra viver bem, dá pra ter uma vida boa. Lá nos Estados Unidos não tem controle nenhum, tá até uma loucura agora com o ICE lá, buscando os imigrantes. Então lá os caras trabalham muito, mas vai viver sempre legal e errado. Então os países que te deixam já regularizar de começo é o Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Tem alguns outros, Espanha, Portugal, mas dos que eu passei em Portugal também, já passei na Espanha. Irlanda é bem escolhido também. Sim, é bem bom, mas o problema é o clima. Cara, todo mundo que eu conheço que tem documento na Irlanda que tá lá, ele fala, cara, não vejo sol há 1 ano. E aqui, ó, solzão todo dia. Agora tá inverno, a temperatura aqui tá 22 graus, tá bom, mas o sol foi embora, começa a esfriar, né? Começa a esfriar um pouquinho. Mas mesmo assim... Bom, eu vim do sul lá, né? Então pra mim aqui é quente. É quente. É quente. Da Nova Zelândia, isso aqui é verão pra nós lá. Que da hora. Eu falo, maninho, muito obrigado. Obrigado mesmo de compartilhar a tua história. Acho que é muito importante mostrar todo esse planejamento que você teve. Talvez mudou os planos no meio do caminho, mas agora tá na Austrália, tá legal, tá firme e vivendo uma vida admirável, velho. E a mensagem que fica é essa, né? Não importa se vai ser em 1 mês ou 5 anos, se vai mudar de um lado pro outro do país, o negócio é ir atrás e fazer, né? Eu aprendi tem uma frase que eu sempre levo pra vida, da Clarice Lispector. A direção é mais importante que a velocidade.
Então você sabe para onde você quer ir, o que você está buscando. Gente, você é fazendo com tempo, mas sempre caminhando naquela direção. Não precisa correr. Se planejando, começando, que acredito E curtindo que dá a muito jornada, certo. né? Curtindo a jornada. Curtindo a pesquisa, toda vez que a gente ia pesquisar, tá acontecendo isso, a gente pode ir pra cá. Que são momentos únicos na vida, olhando no cara. Google Maps, fazia já no Street View, fazia o caminho até a escola. Imaginando você andando no lugar, que sentimento então, assim, gostoso, né, cara? Então é curtir a jornada, por mais que demore, e curtir depois que vem aqui, né? Depois que chegou aqui não é, cumprir. Não, daí agora vai curtir. Então Curtir de uma maneira diferente, vai né? Curtir, Até isso daí que você falou do Street View, eu lembro, muitos anos atrás, eu fazendo isso na Nova Zelândia, e daí eu coloquei no Street View, nossa, que lugar bonito, que legal, imagina eu fazendo slackline aqui e tudo, daí agora eu já não consigo ter isso mais, porque eu acho que me acostumei tanto a mover, que virou comum, então não é aquele sentimento de descobrimento ou fazendo algo. No Canadá eu passei 4 anos fazendo Street View, né? Então, cara, se me larga hoje, lá no Canadá, em Calgary, que seria a cidade que a gente ia ir, me larga lá, eu sei pra onde ir. Eu decorei aquela cidade no Street View, só imaginar. Que da hora, cara. E esse é um sentimento único, cara, único muito mesmo. Mas fechou, mano,